O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: Cristo tomou nossa natureza. Você sabe que muita discussão já tem havido sobre se Cristo tomou a nossa natureza decaída ou de Adão antes da queda, muito debate já sobre esses assuntos. Mesmo que isso possa parecer um ponto sem importância, muitos dizem que é irrelevante, mas de que importa nós discutirmos essas coisas? Só tem dividido os nossos membros, a nossa igreja. Na verdade, queridos, o que nós cremos a respeito disso tem implicações tão grandes que nós ainda não nos demos conta. São implicações tremendas para o tipo de vida que você vai poder viver. O tipo de vida que você vive dia a dia está intimamente ligado com o que você crê a respeito disso. Que tipo de ser humano, então, era Jesus? Que tipo de herança Jesus recebeu de Maria? Tudo isso está intimamente ligado com a forma como nós vivemos hoje, com a forma como nós cremos que seja possível vivermos hoje. Será que Jesus esteve isento das leis da hereditariedade, essas leis que nós somos sujeitos ao nascermos? Que diferença, que semelhanças, nós vamos discutir todas essas coisas hoje. Um assunto impressionante, libertador, eu diria. Maravilhoso nós descobrirmos o que Deus nos diz. Então nós vamos começar discutindo que carne foi que Jesus tomou sobre si, afinal. Romanos capítulo 8 e o verso 3 nos diz exatamente com que carne foi essa. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Jesus veio à semelhança de carne pecaminosa, é o que o texto diz. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra carne aqui nesse texto e muitas outras referências no Novo Testamento significa exatamente natureza caída. Mas é uma natureza caída como eu e você conhecemos e vivemos e possuímos. É isso que a palavra carne quer dizer. Refere-se, na verdade, ao equipamento básico, que todos nós herdamos como resultado do pecado de Adão. Exatamente o que a palavra carne pecaminosa nesse versículo significa. Natureza caída, que todos nós compartilhamos a partir do nosso nascimento. Mas o que significa quando nós lemos que Jesus veio à semelhança da carne do pecado? Então, o que significa a palavra semelhante? A semelhança real, parecido. O que será que significa? Jesus foi feito semelhante a quê? Você sabe que tem uma outra passagem na Bíblia que diz que ele foi feito semelhante a uma outra coisa, não se referindo à carne em si, mas se referindo a uma outra coisa. Eu gostaria que nós dessemos uma olhada nesse assunto. Filipenses 2 e o verso 7. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui diz que Jesus foi feito à semelhança de homens normais, eu e você, ser humano. Então aqui a palavra semelhança é exatamente a mesma palavra usada no outro versículo, semelhança de carne pecaminosa. Aqui diz semelhante aos irmãos, é a mesma passagem. E eu pergunto, Jesus foi feito parecido com os seres humanos ou ele se tornou um ser humano real, de fato, de verdade, verdadeiramente um ser humano? Eu acredito que nenhum de nós vai discutir sobre esse assunto ou discordar desse assunto. Todos nós cremos e concordamos que quando Jesus veio a esta terra, ele se tornou um homem de verdade. Ele foi verdadeiramente um homem. Não parecido, mas de fato um homem. Nós não podemos confiar no nosso senso comum, nas nossas deduções. Nós devemos sempre estudar, ver o que está escrito e deixar que o Espírito Santo nos convença desses assuntos. Como foi que Jesus veio a essa terra?
1 João capítulo 4, verso 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja, esse verso nos diz que aqueles que acreditam que Jesus veio em carne não estão errados. Na verdade, o espírito do anticristo diz que Jesus não veio em carne, não confessa que ele veio em carne. Agora, nós precisamos nos lembrar, como já conversamos, a palavra carne no Novo Testamento significa natureza caída. Essas evidências agora são claras, conclusivas, de que Jesus não foi apenas um ser humano real no sentido de carne e osso, mas que ele realmente tomou a nossa carne, porque o significado de carne é natureza decaída. Em Filipenses capítulo 2, verso 7, nós já lemos que Jesus tomou a semelhança do homem. Claramente isso significa que Jesus se tornou um homem de verdade, de fato, real. Se aqui semelhança significa de verdade, real, também em Romanos capítulo 8, verso 3, que nós lemos que ele veio em semelhança da carne pecaminosa, também veio realmente em carne pecaminosa, porque é a mesma palavra, queridos, nós não podemos interpretar de duas formas diferentes como nos convém, como nós queremos, por interpretações teológicas. Nós não podemos fazer isso, não podemos tomar em nossas mãos a interpretação da palavra de Deus, em separar, esse verso me convém dessa forma e esse me convém de outra. Se nós confessamos que Jesus veio como um ser humano, carne e osso, ele também assumiu a carne, porque a palavra semelhança está nos dois versos. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente, que o Espírito Santo nos ilumine para isso. Os expositores do Testamento grego comentam esse versículo da seguinte forma: mas a ênfase é na semelhança de Cristo conosco. O que ele, Paulo, quer dizer com isso é que Deus enviou seu Filho naquela natureza que em nós se identifica com o pecado. Parece que se quisermos interpretar a semelhança de Filipenses 2,7 como uma natureza humana real, ser humano real, também devemos interpretar a semelhança de Romanos 8,3 como carne pecaminosa real. Então, o que foi que Jesus herdou? Hebreus capítulo 2 e o verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus realmente tomou a mesma carne e mesmo sangue que recebemos em nosso nascimento. Esse debate sobre a natureza de Cristo deveria ser resolvido com estas questões. Mas temos algumas perguntas. Jesus nasceu com a mesma carne com a qual nós nascemos? Pelo que temos visto na Bíblia? Será que a Bíblia ensina que Jesus foi isento da nossa carne de alguma forma especial, para que ele pudesse ter então uma natureza perfeitamente sem pecado? Então, quão semelhante a nós foi Jesus? Hebreus capítulo 2 e o versos 16 e 17. Porque, na verdade, ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, não, mas tomou sobre si a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse feito semelhante aos irmãos. Se Jesus nasceu na semente de Abraão, como diz o verso, então apenas temos que fazer a pergunta: que natureza a semente ou os descendentes de Abraão receberam? Claramente, todos eles receberam a natureza caída como um direito de nascença, podemos assim dizer. Observe também que o texto diz que Jesus foi feito como seus irmãos, nós, em todas as coisas. Isso é muito enfático, queridos, todas as coisas. Outra referência inspirada também apoia esta conclusão a que nós todos estamos chegando juntos. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da humanidade,
mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com tal hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida sem pecado. Afinal, quais são os resultados da grande lei da hereditariedade para mim e para você? Qual natureza os antepassados de Jesus herdaram, afinal? A resposta para essas perguntas é óbvia demais. A única conclusão possível é que Jesus veio, de fato, com a mesma hereditariedade que Davi e Abraão possuíam. Veja, queridos, que a conclusão que chegamos é que não há evidências inspiradas de que Jesus tenha herdado apenas o resultado físico da queda, como fome, sede, fraqueza, a mortalidade, mas não herdou traços disposicionais. Na verdade, não existem evidências de crer dessa forma. Essas duas áreas não podem ser separadas. E se a lei da hereditariedade estava em operação, como temos lido que sim, então ela operou de forma completa. Se recebemos traços de caráter de nossos pais, então Jesus recebeu traços de caráter de sua mãe. Ela era uma mãe totalmente humana. Se não partilhamos da crença de que Maria foi concebida de forma imaculada, que é a crença da Imaculada Conceição, então devemos acreditar que ela teve a mesma natureza caída que todos os seres humanos possuem e que ela passou essa natureza para o Filho. Por quê? Porque não existem evidências inspiradas que sugiram que essa cadeia de hereditariedade foi quebrada entre Maria e Jesus. Simplesmente não há. A única razão pela qual essa clara evidência bíblica é negada é porque muitos cristãos acreditam que ter uma natureza caída é a mesma coisa que ser um pecador condenado. Portanto, eles dizem que teria sido impossível Jesus ter recebido a natureza caída de Maria, porque isso teria feito dele um pecador também, como eu. E ele não poderia ter sido nosso Salvador sem pecado. Essa é a única razão da doutrina da Conceição Imaculada de Maria. Houve-se necessidade para proteger Jesus de qualquer mancha do pecado. E é por isso que muitos cristãos, inclusive entre nós, entre o nosso meio, falam sobre Cristo ser isento das leis normais da hereditariedade. A dificuldade aqui é a questão sobre definição de pecado. É por isso que nós começamos essa série de lições, da 1 a 4, nós começamos definindo e estudando o pecado. Porque se não entendemos a definição bíblica, não vamos entender a encarnação de Cristo. E então desenvolveremos a partir daí um falso evangelho, baseado em falsas crenças, em falsas premissas sobre o pecado. Se Cristo não descesse completamente ao nosso nível, Satanás já teria gritado a todos os cantos do mundo: injusto! Ele teria feito isso imediatamente. Não teria sido realizado nada em favor da justiça. Não teria respondido às perguntas básicas sobre o plano da salvação. Veja, queridos, colocar Jesus acima da nossa natureza, vivendo numa natureza perfeita de Adão, na verdade obscurece a incrível vitória que ele teve por nós. Onde está a força de nossas tentações? Certamente dentro da nossa natureza caída. Cristo sabe por experiência o que significa ser tentado por dentro. Podemos então nos alegrar por Jesus não ter contornado o horror de nascer em um mundo caído, com pais caídos, com uma natureza caída. De fato, nós temos um tão grande Salvador, extremamente próximo a nós. Ele não se colocou numa zona livre da nossa doença, não.
da nossa natureza caída, dando instruções de comunicação, como lidar conosco, lá de longe à distância. Não, queridos, Ele pisou exatamente onde estamos, na nossa zona de batalha. Conosco, Ele foi Deus, conosco, um de nós. Ele pega na nossa mão, nos leva para fora do tremedal de lama que nós nos encontramos. Mas se não o resistirmos e se crermos. Louvado seja Deus por tamanho Salvador, um de nós. Deus o abençoe. Até o nosso próximo estudo.